Bom dia, flores. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Estamos aqui para mais uma live das 10 horas da manhã. Como eu coloquei na minha bio, eu vou fazer lives de segunda a sexta às 10 da manhã. Sempre trazendo aqui para vocês os temas que eu mais trabalho no consultório. Isso tudo vai ajudar vocês a também irem trabalhando essas questões em vocês, porque autoconhecimento é essencial quando a gente quer transformar a nossa vida, fazer que o nosso ano seja diferente. Então, com as ferramentas que eu trago, com os exemplos de tratamento que eu faço, né, com os resultados, com a minha própria vivência, você consegue ter essa contribuição para você já ir se transformando nesse novo ano, certo, Flores? Flores, hoje eu trouxe um tema muito legal, muito importante, que aliás é uma das bases do meu trabalho. Como eu sou terapeuta sistêmica, eu trabalho com o quê? Com as energias femininas e masculinas também. Essa semana eu fiz uma live falando da energia masculina em desequilíbrio. Hoje eu vou falar da energia feminina em desequilíbrio. Se você não sabe, independente da gente ser homem ou mulher, todos nós temos energia masculina e feminina dentro de nós. É a energia Yang e Yin. A energia Yang é a energia masculina, é a energia de ação, de ir para o mundo, é a energia de buscar o sustento da provisão. Isso mulheres têm e homens têm. A energia feminina é a energia de introspecção, mais espiritualizada, é a energia de nutrição, do cuidar, do amamentar, do maternar, do servir. E realmente é isso, né? A energia feminina da mãe é isso dentro de todos nós, certo? E aí, Flores, o que eu quero discorrer hoje com vocês? Essas energias, quando a gente consegue ter o autoconhecimento e curando nossos traumas, nossas feridas, os nossos conflitos familiares e pessoais, a gente consegue ter essas energias de uma forma mais equilibrada dentro da gente, para a gente conseguir usá-las no potencial necessário, no momento necessário. Porque enquanto a gente está inconsciente, essas energias, elas estando em desequilíbrio, elas nos prejudicam. E o que deixa elas em desequilíbrio? Os nossos conflitos ancestrais, conflitos e traumas familiares da infância e os nossos conflitos com a gente mesmo. Porque quando a gente está num ambiente familiar, né, quando a gente nasce, a gente quer pertencer. O primeiro passo, todo ser humano quer ser amado e pertencer. Isso é uma necessidade, né, da espécie humana. Né? Nós somos mamíferos. Os mamíferos querem pertencer, querem ser amados, querem ser valorizados. Automaticamente nós temos lealdades com os nossos sistemas familiares. Então, por exemplo, a gente está falando de energia feminina hoje. O que as suas ancestrais viveram veio transcrito no seu DNA e no seu inconsciente familiar. Isso é ciência, é genética. Então, a partir disso já se tem uma base dos padrões que você herdou. Depois tem a sua própria concepção, gestação e primeira infância, que já começam a programar mais ainda as suas crenças, certo? E o que acontece? Como para nós, quando a gente é criança, quem veio antes, pai, mãe, avós, bisavós, eles são uma autoridade na nossa vida. Então, o que a gente ouviu deles e o que a gente viu que eles viveram, fica gravado no nosso inconsciente como uma verdade absoluta, então uma crença fortalecida. E aí que é a questão, né? E essa crença fortalecida, ela é inconsciente. Então, juntando todos esses itens que eu passei para vocês, aí começam a se formar os seus desequilíbrios de energia feminina e masculina. Por quê? Você se adapta e você acredita que o que os seus ancestrais e família viveram é a sua realidade. Então, por exemplo, se você vem de um sistema ancestral feminino, do lado materno, por exemplo, né, onde as mulheres tiveram muitas dificuldades para ser mãe, onde as mulheres viveram relacionamentos pesados, onde elas não se sentiram protegidas, elas tiveram que depender e aceitar muitas vezes abuso, desrespeito, traição,
falta, né? Que o masculino, em vez de proteger, não protegeu e não proveu. O que fica armazenado no sistema de proteção do inconsciente genético das suas ancestrais? Os homens não protegem, os homens não provêm, os homens não são confiáveis. E o que acontece? Essa informação, geneticamente, ela é passada, né, para as próximas gerações, no caso você, e elas são fortalecidas quando você lá é criança ou quando você está crescendo, né? E é natural, até por proteção, por nos amar, as nossas ancestrais, elas falam mesmo pra gente, não dependam dos homens, sejam fortes, sejam independentes. E nós estamos numa transição, né? Que, por exemplo, faz pouco tempo que as mulheres têm mais independência. E nós somos essa ponte de transição. Então, isso está muito forte ainda no nosso inconsciente, no nosso comportamento. Né? Essa dependência, ainda não acreditar que a mulher tem essa força, não acreditar que a mulher pode ter independência. Então, o que acontece? Como a gente ouviu muito isso, né? E muitas vezes de uma forma muito negativa, fica dentro de nós assim, que nós não podemos ser vulneráveis. E, como eu disse, a gente entende o porquê elas nos passaram isso, porque elas realmente sofreram, né? Não são todas, a maioria, mas sofreram, né? Tiveram muitos filhos, não tinham voz, não podiam nem votar as mulheres, né, Flores? Vocês sabem disso, né? Então, assim, foi muito pesado que as nossas ancestrais há muito pouco tempo passaram. Isso está transcrito em nós. Como nós viemos numa modificação, numa evolução, e a gente recebeu essas informações delas, o que a gente faz automaticamente? A gente desequilibra nossas energias naturais, que são femininas, né? Para se adaptar a isso. Então, tem duas formas de desequilibrar isso, tá? Uma é você ser leal a tudo que elas viveram. Ou outra é compensar o que elas viveram. Então, vamos lá. Se você for leal ao que elas viveram, você não vai se sentir capaz. Você vai depender do seu marido, ou você vai se sentir vítima. Você vai esperar que sempre alguém te sustente, você vai esperar que alguém faça por você, vai esperar ser salva, e vai viver esse conflito de desvalorização e vai passar a vida toda sem ter uma independência, sem ter o seu próprio rendimento e se sentindo desvalorizada. E olha só, Flores, não importa se sua decisão é ser dona de casa, porque é muito importante também. A questão é como você se sente. E a dinâmica que você criou com o seu cônjuge para isso ser valorizado também. Porque a grande questão é quando você vive essa posição na sua vida e atrai para você um parceiro que não te valoriza. Aí você se sente cada vez menos valorizada. Porque ser dona de casa tem muito valor. Tem muito valor para as famílias. Inclusive as crianças precisam das mães mais presentes. As mães não presentes na primeira infância, principalmente, traz muios problemas emocionais para os filhos. Então, por isso a importância de um autoconhecimento, de cada um tem uma realidade, claro, né? Uma realidade financeira, uma realidade em geral. Mas é muito importante a presença da mãe. Porque a energia feminina, como eu falei, ela é a nutrição. A mãe gesta o filho, ela dá a luz ao filho, ela nutre essa criança no momento que ela é mais dependente de um ser humano. Então, a gente existe a partir da mãe. Então, a energia feminina, ela é muito importante porque ela nos dá o norte do nosso eu. A energia feminina, ela forma o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa percepção de eu. Então, a mãe nutre, a mãe cuida. Então, essa energia feminina, ela forma o seu ser. A energia feminina está totalmente ligada ao amor próprio, à sua autoimagem, a como você se vê. Então, se você tem um movimento interrompido com o feminino na sua vida, sendo você mulher ou homem, você vai ter problemas em aceitar o seu eu, o seu ser. Você vai ter problemas de autoimagem, bloqueios de amor próprio, com certeza. E como esses movimentos interrompidos acontecem?
Por exemplo, se na gestação a sua mãe teve problemas, você se sentiu rejeitado, ou realmente você pode ter sido rejeitado pelo momento que a sua mãe e seu pai viviam. Se quando você nasceu você não sentiu sua mãe disponível, se você não foi amamentado, se você se sentiu um tratamento diferente para seus irmãos, tem várias situações que fazem uma criança não se sentir aceita pela mãe. E isso é uma percepção do inconsciente da criança, tá? E não, muitas vezes não é o que é dito, é o que a criança sente, porque o inconsciente ele é emocional, ele é irracional, ele capta a frequência, as emoções. Isso já começa a instalar. Se a minha mãe, que é Deus para mim, que para uma criança a mãe e o pai são Deus, tá? São tudo para uma criança. Ela não me aceita, eu me sinto rejeitada, eu não me sinto vista, eu não me sinto importante, eu sinto uma raiva ao ser cuidada. Isso vai programando em você que você não tem valor, que o seu eu foi rejeitado e que o seu eu não foi validado aqui nessa vida. Aí já começam os maiores conflitos e bloqueios de amor próprio. Então, quando a gente fala de energia feminina, tem a ver com o seu interior. É sua energia introspectiva, é a sua energia dentro de você. Percebem como impacta o amor próprio? Se a mãe valida o nosso ser, se a gente tem um movimento interrompido, ou porque realmente ela foi indisponível, ou porque nós nos sentimos rejeitados pela nossa percepção, aí já há uma quebra e uma certeza de que eu sou um ser rejeitável, tem algo errado comigo. E aí começa o programante mais forte, que é lá desde a gestação, no parto e na primeira infância. E essas crenças mais primitivas dos nossos primeiros anos de vida, Flores, elas são as mais enraizadas. E num processo terapêutico, por exemplo, né, que eu faço uma sequência de sessões ou um X tempo, dependendo do caso do paciente, a gente precisa ir removendo essas camadas, porque são programações muito primitivas que formaram o seu ser. Então, por isso que exige um tempo, existe um processo de reprogramação. E são informações energéticas. O inconsciente é energia. Lá tem feridas, tem dores, mas elas são informações de dor e de emoção. Se fosse uma ferida aberta na pele, seria bem mais fácil para a gente curar. A gente estaria vendo a evolução ou não daquela ferida. Mas a questão é que nós estamos falando de algo que a gente não enxerga, a gente só sente e é invisível e nos comanda e nos controla. E essas dores de rejeição, do nosso ser ter sido rejeitado, ele traz muitos sintomas negativos. Muitos sintomas negativos. A pessoa que tem problema com a energia da mãe, ela é uma pessoa que tem tendência a comer mais. Se não foi amamentada, ela tem a tendência a ser mais ansiosa, comer mais para suprir aquele vazio que ela não teve. Porque a amamentação para a criança é essa conexão, a nutrição da própria alma. É a conexão com a mãe. Quando a criança amamenta, quem é mãe sabe, né? Quando a gente amamenta, a gente olha nos olhos da criança. Nós somos os primeiros olhos que a criança se conecta. Então é muito importante o vínculo da amamentação. É realmente a validação da sua vida. E quando você fica com essa energia ferida feminina, no caso da mulher, por exemplo, ela rejeita o feminino dentro dela. Você rejeita porque assim, a sua primeira referência de mulher foi a sua mãe. Se para você foi muito difícil essa sua relação com a sua mãe, você rejeita o feminino dentro de você. Automaticamente você se rejeita. Então você precisa organizar o que você sentiu em relação à sua mãe para organizar e ressignificar a energia feminina dentro de você. Porque você não vai ter como mudar o que aconteceu, mas você pode e consegue dar um novo significado com técnicas que vão a nível inconsciente, né? Como as que eu trabalho. A gente vai a nível inconsciente ressignificar, não adianta no nível consciente. É muito superficial e não tem resultado, certo? Então, Flores, percebem, né? Problemas de amor próprio e de autoestima
da sua autoimagem, olhe para a sua mãe. Olhe para a sua mãe. Se você tem dificuldade em amizades com mulheres, você compete com as mulheres, você sente que as mulheres competem com você, ressignifique a sua relação com a sua mãe, porque a mãe é a nossa primeira referência de amiga. Aí fica bem fácil de você lembrar como eu me senti. Eu senti que minha mãe me apoiou, que ela foi minha amiga, ou ela competiu comigo. E aqui no consultório eu vejo todos os tipos de dores, né? Tô dando um exemplo para vocês. Então, assim, a história de vocês vai trazendo essas respostas, né? Quando eu vou fazer um tratamento avançado aqui no consultório, a gente faz todo esse mapeamento, né, da biografia, da sua história de vida. Então, você vai me contar como era o relacionamento dos seus pais, como foi a gestação, o que aconteceu entre eles naquele momento, porque tudo isso formou quem você é. E nessa análise profunda, né, de quem você é, porque você é um ser único, e um ser único precisa de um tratamento único. Nós não somos máquinas e robô, não tem como a gente fazer um tratamento igual para todo mundo. Então você é um ser único que precisa de um tratamento único, personalizado, porque só existe você com essa identidade, com essa digital no mundo. Não existe outra pessoa igual a você. Então não tem como ser um padrão, né? Existem técnicas padrões, mas a forma que o tratamento se dá é conforme o que você necessita. Por isso que precisa ser personalizado. Quando você quer uma técnica avançada, um tratamento acelerado, o ideal é fazer um tratamento avançado individual, porque assim você consegue ir ponto a ponto profundamente, né, individualmente, né? Os tratamentos em grupo funcionam, já trazem muita consciência, muito resultado. Mas se você quer acelerar, os individuais avançados são o ideal. Porque você vai estar sendo tratada exclusivamente e de uma forma muito VIP mesmo, né? Para os seus problemas, para as suas dores, para as suas dificuldades. Então, com esse mapeamento, né, da sua história, eu consigo te mostrar o porquê você sente o que você sente, o que você vive. E dessa forma, você não tem como você não ressignificar. Basta você se colocar em movimento, né, e esperar tudo acontecer para isso realmente vir o resultado que vem, né? Então percebam, flores, outra situação que eu vou trazer aqui para vocês, muito importante em relação à energia feminina em bloqueio. Se para suas ancestrais foi muito difícil ser mãe, elas se sentiram sobrecarregadas, desgastadas, não tiveram apoio, ou até perderam filhos, foi difícil o parto, tudo isso fica gravado no inconsciente dessas mulheres. E, consequentemente, isso vai sendo transcrito para as próximas mulheres. Então, você precisa daí fazer uma análise de quanto isso está simétrico com você. Pode estar mais para você e menos para a sua irmã, por exemplo, que é genética, é uma distribuição, né? E as memórias inconscientes também, elas são passadas para a próxima geração. Então, para você, fica já um bloqueio também de maternidade. Aí muitas mulheres chegam para mim, elas falam, nossa, mas eu quero casar, eu quero ter filhos. E conforme a gente faz essa avaliação e começa a fazer o tratamento, elas percebem que, na verdade, elas querem no consciente, né? Elas, na verdade, não querem. Porque elas estão com uma energia feminina ferida, muitas vezes vai para outra polaridade, para a energia masculina, para se defender e se proteger e ser independente, para não ser aquelas mulheres dependentes que sofreram, que apanharam e que foram mães e não tinham boca e nem independência para nada. Então ela vai para outra polaridade, fica com esse feminino ferido, né, com bloqueio de maternidade e relacionamento, e aí ela fica super bem sucedida, ela tem muitos resultados financeiros, ela tem sucesso como empresária, na vida profissional, na vida financeira, mas para relacionamentos e maternidade nada acontece, porque ela está com a energia feminina em desequilíbrio, e isso faz o quê? A energia masculina e feminina estarem em níveis errados, no momento errado. Por que eu falo momento errado? Porque a energia masculina para a mulher, por exemplo, ela é necessária ser ligada, aumentada e abaixada o nível. Por isso que é necessário autoconhecimento. Porque a energia masculina ela é muito positiva quando a gente precisa atingir uma meta, atingir um foco,
conseguir uma provisão que a gente está querendo, um projeto, criar um projeto que é essa energia da ação, da coragem de ir para o mundo, que é a energia masculina. Mas, quando a gente cumpre isso, a gente tem que dar uma desligada, baixar e conectar no feminino, porque nós somos mulheres. E o feminino, essa energia de autonutrição, de mais introspecção, de mais espiritualidade, e essa energia que magnetiza um relacionamento e uma maternidade. Porque se o seu campo energético informa que você é uma mulher masculinizada, porque as pessoas não veem o nosso físico, elas leem primeiro a nossa energia. Você está informando que você é uma mulher independente, que você não depende, não quer depender de ninguém, que você não quer ser vulnerável e que você não abre o seu... E o que acontece? Você informa que você não abre o seu campo, não tem espaço na sua vida para o masculino. E eu falo em relação ao masculino saudável. Aí o que você vai atrair com essa energia masculina muito alta, seu feminino ferido, seu feminino muito baixo? Você vai atrair um homem moleque, um homem que não quer nada com nada, muitas vezes um homem tóxico, porque você está informando no seu campo que você não precisa da energia masculina, você já tem ela muito alta. Você tá o tempo todo no masculino alto. E o homem, ele não quer um outro homem para competir, porque hoje é isso que acontece. Nós fomos tão orientadas a não depender, a não... E olha só, eu não tô dizendo para você depender. Eu mais que apoio que todas as mulheres têm que ser independentes. Mas a energia feminina, na medida certa, a masculina na medida certa, ela magnetiza esse relacionamento. Não tem como você estar o tempo todo nessa energia yang de ação, de muito alta, masculina, você vai repelir um relacionamento. Porque o homem maduro de verdade, ele quer uma mulher também que ele possa cuidar. E cuidar não é você ser dependente do homem. É você abrir um espaço para ele entrar na sua vida. E essa energia alta masculina repele um relacionamento e repele uma maternidade. Então eu achei importante trazer esse tema aqui hoje, Flores, porque assim é o que eu mais atendo aqui no consultório. E essa energia feminina fica ferida e bloqueada também através dos traumas que nós temos nos nossos relacionamentos, logo do início, né, da nossa adolescência. Muitas vezes a gente se entrega muito, acredita muito num relacionamento e a gente se decepciona. Mas se a gente não consegue ali resolver aquele trauma, aquela dor, a gente se bloqueia ali e fica ali parada. Oi, Jana, tudo bom, querida? Obrigada por estar aqui, viu? Se a gente bloqueia esse relacionamento, né? Por exemplo, a gente fica ali 20 anos na dor do que aquele primeiro namorado, quando a gente tinha 18 anos, nos traiu, mentiu, trocou a gente por outra, né, Jana? A energia masculina alta, você fala, ou feminina bloqueada, né? Todas nós vivemos isso em várias fases, né? Por isso que é legal a gente se autoconhecer e buscar um equilíbrio. Por exemplo, né? Lá com 18 anos, você teve um namoro lá de 2, 3 anos, você se entregou, você se anulou, porque é um perfil de muitas mulheres, né? Imaturas. E aquela pessoa foi sacana com você, ela te trocou, te traiu. E se ali você não consegue resolver emocionalmente aquilo, você fica ali congelada uma vida toda. Você fica congelada a vida toda. Flores, eu atendo mulheres todos os dias com isso. Por isso a importância de quando algo difícil acontecer, você buscar ajuda terapêutica. Porque a gente trabalha e solta essa dor, elimina, você solta esse trauma. Eu tenho clientes aqui bem-sucedidas, inteligentes, que fizeram 1 milhão de cursos e elas não conseguem um relacionamento porque elas estão ainda presas naquela dor daquele relacionamento que elas não conseguiram resolver dentro delas. E isso bloqueia tudo. Bloqueia as amizades, bloqueia um relacionamento saudável. Aí só aparece o que na vida delas? Relacionamentos, sabe, homens indisponíveis, homens que não querem nada com nada, homens moleques, homens para explorar, manipuladores, narcisistas, porque o campo delas informa o quê? Perigo, perigo. Homem é perigoso. Eu não vou me entregar porque eu já tomei muito, já apanhei muito. E claro que vai chegar para ela o quê? Um homem indisponível. Não tem como chegar um homem completo para eles contemplarem uma vida juntos, percebem?
Exatamente, Jana. Exatamente. E o porquê que a gente tá. Ó, as mulheres estão doentes, esse masculino alto. Você entrou agora, depois, se você quiser ver o começo da live, eu tava falando aqui com as flores, sabe? O que acontece, Jana? A gente veio de gerações onde as mulheres sofreram muito com a dependência. Elas não tinham voz, não tinham palavra, não tinham independência. Então a gente ouviu muito das nossas ancestrais, das nossas vozes, da nossa mãe, para a gente não depender dos homens. Porque realmente as nossas ancestrais sofreram muito. As mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham CPF, as mulheres não tinham o próprio dinheiro, elas só tinham deveres, né? Direitos praticamente zero, né? Não estou dizendo que todas as famílias foram assim, mas a maioria foi assim. Então isso está transcrito no nosso DNA e essas memórias inconscientes, elas viajam nas gerações. E a gente criou um modo proteção. Um modo proteção de que eu preciso ser independente, eu tenho que chegar ao topo, eu não vou depender, eu não vou ser frágil, eu vou ter 1000 diplomas, 1000 cursos, porque aí quando eu mostrar que eu sou independente, eu vou atrair um mega de um parceiro. E aí que o problema está, que com essa energia muito alta, como que o masculino maduro vai chegar na sua vida? Não vai chegar. Aí, como eu estava dizendo, você atrai homens meninos. Porque uma mulher com uma energia dessa tão alta, ela cuida, ela resolve. Entende? Então, por isso é legal o autoconhecimento. A energia feminina e masculina em equilíbrio, ela é muito positiva na nossa vida. Mas quando você conhece a sua história, quando você ressignifica seus traumas, porque se você tá colocando a sua energia masculina e feminina a partir dos seus conflitos e a partir dos seus medos e traumas ancestrais, ela não vai estar em equilíbrio, porque você vai estar reparando dores, entende? Quando você vai se ressignificando, curando as suas feridas, você vai se autoconhecendo, você se liberta dos padrões que não são seus, ressignifica os seus traumas, aí você consegue ter esse equilíbrio. Então, no momento de ganhar dinheiro, de ir para a vida, aumenta a energia masculina, mas você volta ela nos momentos que é necessário, de você estar com você, de você se abrir seu campo para magnetizar um relacionamento. Entendem? Mas isso vem do autoconhecimento, e esse autoconhecimento é o quê? Você entender o que você viveu. Não tem como você transformar o que você vive hoje se você não voltar lá atrás, ponto por ponto, para entender o porquê que você vive, o que você viveu até hoje, entende? Então, assim, e como eu sempre falo, o que as nossas ancestrais falaram pra gente é uma verdade suprema. Então, a gente agora hoje tem conhecimento, tem ferramentas, possibilidades pra gente dar novo significado, porque nós vivemos num outro momento. Né? Nós vivemos um outro tempo e é muito possível sim a gente equilibrar essas energias. Então eu achei muito legal falar disso hoje para vocês, porque flores é o que eu mais atendo aqui, né? Clientes muito inteligentes, mulheres extremamente inteligentes que não conseguem ter um relacionamento. É uma dor muito grande aqui no meu consultório. Inclusive, se você vive isso, se você tem amigas que vivem isso, envie essa live para elas, porque eu tenho certeza que elas vão se identificar muito. E é uma dor muito forte, porque vai passando o tempo, elas não conseguem ter um relacionamento saudável, só aparece traste, não tem outra palavra para falar, né? E aí o conflito aumenta, uma sensação de que todo mundo consegue, menos eu, todo mundo casa, menos eu. E essa massa de conflito aumenta, e ela tem certeza, ela tem uma crença absoluta que ela não consegue ter um relacionamento saudável. E aí, isso vai ficando cada vez mais dolorido para curar. Então, quanto antes as mulheres entenderem que elas não estão com essas energias em equilíbrio, tudo se transforma. E aí, eu sou uma terapeuta que luto pelas famílias. Então eu sei a importância dessas energias estarem equilibradas em homem e mulher, porque assim vão existir relacionamentos saudáveis, com equilíbrio entre dar e receber, que é o que na maioria hoje não acontece. Ou existe muita omissão de um lado, né, muito desequilíbrio, existe muita energia masculina dos dois lados, ou um com a energia masculina muito alta e o outro muito baixa, um opressor e o outro permissivo. Então, assim, tem de tudo. E tudo isso
vem da falta de autoconhecimento. Então, assim, você vai viver a vida toda achando que é o seu destino, não, eu nasci assim mesmo, nada vai mudar, ou você vai se tornar consciente para você não viver mais inconscientemente. Porque 99% das pessoas vivem inconscientemente. O inconsciente as controla e elas vivem isso e acham que é o destino. E não é o destino. É a inconsciência, é a falta de autoconhecimento para você entender o que te controla e você transformar. Porque é totalmente possível. Certo, Flores? Gratidão por quem esteve aqui. Obrigada, Jana, viu? Gratidão, viu, querida? Por estar aqui. Então, assim, de segunda a sexta eu faço live às 10 horas, não esqueçam, tá? Coloque um alarme para vocês lembrarem. E vamos juntas aqui trazer conhecimento, porque esse ano a gente vai fazer um ano novo realmente, né? A gente vai repetir o 2022, né, gente? Então, vamos juntos com novas ferramentas, autoconhecimento, né? Transbordando na vida do outro. E aí sim, nosso ano vai ser diferente. Certo, Flores? Ó, um beijo no coração. Gratidão por quem esteve aqui. Quem não viu inteira a live, vê desde o começo, tá bom? Beijo no coração. Até segunda.